Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo e bem-vindos para mais um vídeo. Hoje trago Straw, ou Até a Última Gota, o filme da Netflix dirigido por Tyler Perry com Taraji P. Henson. Esse filme tem dado o que falar, muito por conta do seu enredo emocionante e visceral. Mas o final me deixou com gosto de por que, meu Senhor Jesus, eles fizeram isso. Então vem comigo para tentar entender o porquê dessa minha reação. Vamos embora pro vídeo. I told them I need my money to get my daughter's medicine. She's sick. I just need to cash my check, that's all. No, God! Lançado em 6 de junho de 2025 pela Netflix, Até a Última Gota traz a história de Janaya, uma mãe solo cuja vida desmorona em menos de 24 horas. Despejo, demissão, filha sendo levada e por aí afora. A vida dessa mulher dá um 360 graus que eu nunca vi em nenhum filme antes. É só derrota atrás de derrota. O mundo não gira, o mundo capota. Em nenhum momento a gente tem um respiro dentro desse filme com relação ao arco da Janaya. Os acontecimentos da vida dela vão se desenrolando de forma subsequente. Isso se dá muito por conta da história se passar em um único dia, né? Então é uma sucessão de coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Os únicos momentos que dá uma baixada na tensão são quando os policiais entram na jogada, porque eles estão tentando entender também o que está acontecendo. Então a gente acaba saindo um pouco do marasmo que é a vida da Janaya, né? Isso é ótimo porque eu confesso que estava me sentindo muito desconfortável com o excesso de merda, por falta de palavra melhor, que estava se sucedendo na vida da Janaya. Era muita coisa, muita desgraça acontecendo ao mesmo tempo e você só fica, caralho, tem como piorar? E tinha como piorar, sabe? Deixando claro que eu não achei isso ruim. Creio que foi intencional o excesso de drama beirando o exagero. Acho que era realmente para causar esse choque no público, além, obviamente, de estar narrando uma situação rotineira de uma mulher preta e pobre dos Estados Unidos, né? Então, à medida que ia, à medida que eu ia aceitando esse exagero intencional, eu fui me conectando mais com a personagem e com a situação que ela vive. Gente, é muito triste mesmo. Se você é uma pessoa chorona, pode se preparando que esse filme tem potencial de te fazer desidratar com força. É impossível você não ficar mexido, tocado pela Janaya. Esse filme desperta um senso de empatia em dois tempos. É num estalo que você, sabe, fica super mexido com o que está rolando no decorrer dos acontecimentos, né? Só que com a empatia vem a revolta também. Porém, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu preciso enaltecer a atuação da Taraji. Sério, que mulher foda, cara. O filme é sobre a Janaya, né? E eles escolheram perfeitamente a mulher para entregar peso e carregar a história nas costas. Ela te prende desde o primeiro momento. Te envolve sem você perceber. Às vezes parece que você está assistindo um documentário. Tamanha a sinceridade na atuação dela. É simplesmente incrível, incrível. Também gosto muito do elenco de apoio, da detetive, da gerente do banco, do delegado. Eles trazem uma certa humanidade para a situação em que a gente está inserido, né? Gerando assim mais camadas à narrativa. Até porque o filme traz temas urgentes, né? Como a desigualdade, falta de rede de apoio, críticas ao sistema.
bancário e policial. Então essas coisas por si só já colocam o filme num local de tensão muito grande. Logo, a gente precisa ter esse lado bonzinho para poder contrapor e balancear as coisas, né? Deixar as coisas mais balanceadas. Dito tudo isso, você deve estar se perguntando, né? Mas Ingrid, você só elogiou esse filme. Como é possível você não ter gostado do final? Calma, pois bem, calma. Vou chegar nessa parte. E nessa parte, consequentemente, eu vou precisar dar spoilers, né? Vou ter que falar com spoilers. Então, se você não assistiu o filme ainda, vai lá assistir e depois volta aqui para poder ver esse meu disclaimer e sobre o final, que foi uma coisa que realmente me deixou muito... Deu uma coisa agridoce para tudo que eu tava assistindo e para tudo que eu tava sentindo com ele. Então, vá assistir o filme e depois volte aqui, porque talvez você se identifique com o meu pensamento ou não, e aí você fala aí no comentário sua visão sobre o filme. Mas para quem já assistiu, continue aqui comigo para poder ver essa minha opinião e ver se você se identifica ou não. Se não, deixa aí nos comentários qual é a sua visão sobre ele. Vou aproveitar para pedir o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Para receber mais vídeos conforme eu for postando. Então, vamos embora para essa parte com spoiler. Would you like us to do that? Can you give this to my daughter? Take it. Please. Depois de toda a merda que a gente foi assistindo ao longo do filme, gente, não tem palavra melhor, é só merda atrás de merda, é derrota atrás de derrota, daqui pra frente é só pra trás, é exatamente isso esse filme. E depois de tudo que aconteceu, quando foi chegando no final, eu tava num clima de tensão muito grande. Quando chega no final, a Janaya tá quase se entregando, né? Ela já tá ali conversando com a detetive, como eu falei. Ela serve como uma rede de apoio que ela não tem. Ela e a gerente do banco, então elas servem como apoio para Janaya, num meio que todo mundo tá condenando ela. Só que aí, essas duas personagens femininas, né? Provando que, mais uma vez, que as mulheres são, sim, as mais sensatas, né? E elas ajudam muito a Janaya nesse processo de... Quando ela tá lá no banco, né? Que ela não foi assaltar. Ela meio que entrou no assalto sem querer. Literalmente. Então, porque ela já tá no pico dela de emoção e tudo mais. Ela já não tá discernindo muitas coisas. Ela tá num estresse muito grande depois de tudo que aconteceu, né? Durante o dia dela. A batida de carro, a filha sendo levada, tendo matado o chefe e o ladrão. Então ela tá num pico muito grande de estresse. E com isso ela acabou, né, indo no banco, só que ela queria só sacar o dinheiro dela. Mas como ela estava com a arma do crime, as pessoas do banco deduziram que ela estava assaltando, estava querendo assaltar o banco. Então ela foi inserida nesse assalto sem querer. Realmente colocaram isso nela. Colocaram mais essa situação no dia de merda que ela estava tendo. E com isso, ela acabou sendo presa, né? Porque depois ela viu o policial que jurou que iria matar ela do lado de fora do banco, né? Reforçando o cerco que eles fizeram ao redor. E quando ela viu ele, ela ficou mais desesperada ainda. E ela não queria sair de jeito nenhum daquele banco, por conta disso. E depois de tudo isso, e a detetive, ajudando nas negociações, acabou que ela estava já aceitando sair
caso eles tirassem esse cara que ameaçou ela, né? Porque ela também tava com medo dele. E só pra contextualizar, né? O cara era branco e ela tava claramente com medo do racismo que ela poderia sofrer, né? Que ela sofreu e poderia sofrer ainda mais, porque ele tinha jurado matar ela. E com isso, foi desenrolando as negociações, entrou o FBI já estava querendo fazer merda, né? Porque ele não estava se importando com a mulher, só queria acabar com o assalto que estava rodando pela internet. Então, a detetive, ela foi um acerto muito grande desse filme, porque foi ela que deu a humanidade e trouxe a perspectiva de tentar entender o lado da Janaya, né? Porque de início ninguém queria entender, era uma louca querendo assaltar o banco. E aí ela falou, não é bem assim. Talvez aconteceu alguma coisa no dia a dia dela que fez ela estar nessa situação. Então, essa detetive é muito foda, eu gostei muito do personagem dela. Gostei muito do papel dela na história, na vida da Janaya, né? E aí, quando ela tava quase saindo, e a gente tava... E o FBI, como eu falei, não tava se importando com a Janaya em si, só queria acabar com o negócio, eles estavam querendo invadir. E a detetive tava pedindo, não invade, porque ela tá quase se entregando. Não precisa dessa medida brusca, drástica, porque ela já tá pra sair. Então, não tem porquê. E o cara querendo, mesmo assim, mais uma vez, um cara branco. Então, a crítica realmente é muito pesada com relação a isso. E ele não queria se importar, ele não tava se importando, só queria acabar. E aí tava nessa tensão, né, de ela tá quase saindo e o filho da mãe do FBI querendo invadir mesmo assim. E com isso, a gente fica, né, naquela expectativa. Caraca, ele vai invadir, vai dar merda. E a gente fica na ponta da cadeira, né? Pô, não faz isso, ela tá saindo, não dá, ela vai morrer se ele invadir, etc. A gente fica nessa tensão, né? Nesse último ato do filme. E aí, quando a Janaya recebe a ligação da mãe dela, e a mãe dela diz pra ela que a filha dela tinha morrido já. Cara, isso foi um banho de água fria pra mim, porque ela tava fazendo tudo isso, ela tava se importando tanto por conta da filha. Era tudo pela filha. Eu preciso do dinheiro pra poder levar pra minha filha, eu preciso do emprego pra poder ajudar minha filha, eu tenho que cuidar da minha filha porque ela tem problemas. Então, tipo assim, foi um banho de água fria do caralho quando ela falou isso. Que ela já estava morta e ela tava delirando o tempo todo. Caraca, eu confesso que eu tava pronta pra chorar no final. Mas quando ela fala que ela já tava morta o tempo todo, dá aquela sensação de, tipo assim, isso tudo foi um sonho, sabe? Igual aquela batalha clássica do último Crepúsculo, né? Sendo bem... trazendo um filme bem, sabe, cult pra essa discussão. Mas enfim, eu lembro muito disso, nessa última batalha do Crepúsculo, as pessoas terem ficado putas, porque era uma cena fodástica que eles fizeram, só que tudo era uma visão da Alice. Então, tipo, porra, pra quê, sabe? Tipo, tira todo o peso narrativo que tava tendo o filme. Porque se ela chegasse e falasse, pô, sua filha morreu quando eles levaram ela pro centro comunitário, né? Porque eles pegam a menina, né? Na ilusão da Janaya, eles levam a menina, né? O conselho tutelar lá dos Estados Unidos, né? O que seria o conselho tutelar. Então, quando eles levam ela fala pra eles, não leva, ela tem problema, ela tem convulsão, ela tem isso, tem aquilo outro, ela não pode ficar longe de mim. Então, levando isso em consideração, se a mãe dela ligasse e falasse, sua filha morreu lá no conselho tutelar, quando eles levaram ela, então ela morreu lá, teve uma convulsão lá, alguma coisa do tipo, caraca, isso seria mais foda ainda, porque ela trazia um peso muito maior pro que a gente já estava assistindo.
Porque, como eu falei no início do vídeo, esse filme ele trata muito sobre várias questões de desigualdade. Então, se pegassem, e também de falta de rede de apoio, né? Então, se pegassem essa parte, essa pequena partezinha, e falassem, sua filha morreu lá no conselho tutelar, por conta de uma convulsão que ela teve por estar longe de você. Caraca, isso seria um peso muito maior para que a gente já estava assistindo. Pro que eles já estavam contando sobre a falta de empatia, a falta de rede de apoio, a desigualdade, o fato de ela ter falado lá naquele momento, não leva minha filha, ela é uma menina, uma criança que tem dificuldades, que tem certas questões, certas condições. Então não levem ela. E mesmo assim, eles terem levado e isso causado a morte dela, seria muito mais foda para esse tema que eles estavam falando no filme, sabe? Então, tipo, tudo ser ilusão da cabeça dela também tem o seu peso, né? Tipo, ela tá muito traumatizada, ela tá talvez em uma depressão muito profunda e tudo mais, eu entendo isso. Só que como a gente estava assistindo uma história que beira mais, que pende mais, né, pro lado do falta de rede de apoio, desigualdade, essa coisa mais social, para mim, né, essa pequena mudança de, pô, sua filha morreu por falta de cuidados da assistência social. Eu acho que seria muito mais pesado porque a gente já estava assistindo. Porque simplesmente tudo ter sido em vão, digamos assim, porque, como eu falei, ela baseia as atitudes dela toda com relação à filha. Eu preciso disso para minha filha, eu preciso daquilo para minha filha, eu preciso fazer tal coisa para minha filha. Então, quando isso é rompido, para mim, tira todo o propósito de tudo aquilo que ela estava fazendo. E se tivesse sido como eu tô aqui falando, daria mais peso para uma coisa que acontece muito, que eles não se importarem com as pessoas, né? Traria mais esse peso pra gente. Daria mais essa nuance maior pro fato de que as pessoas não se importam com você. Elas não se importam com os pobres, ela não se importa com os mais desafortunados. Eles só querem saber deles, só querem saber de si. Então, eu acho que esse viés poderia trazer um impacto bem maior. E aí, culminando... Aí tem outra cena também que é outra coisa, que aí eles invadem, aí matam ela. Eu tava esperando que ela fosse morrer. Sendo bem sincero, eu já tava esperando que ela fosse morrer. Mas acaba que também era ilusão. Ela tava também delirando nesse momento. Então, também outra cena em vão. Foram duas sucessões de cenas que, de verdade, esse fato de já ter morrido e o fato de ela ter visto a morte dela, né? Mas no final das contas ela não morre. Foram duas coisas que pra mim tirou todo o peso que tava tendo e eu fiquei, caralho, por quê? Por que vocês fizeram isso? Só matava ela. Matava ela, não precisava ligação de mãe, não precisava nada. Só matava, porque traria um peso bem maior do que o que teve. Porque só eles invadindo, a delegada falando também é outra coisa. A delegada não, a detetive falando. Pô, não invade porque eu tô conversando com ela e ela vai sair. E só o fato do cara do FBI falar, não, eu vou invadir mesmo assim, foda-se. Traria um impacto social também bem mais forte. Porque, mais uma vez, iria provar que o sistema não se importa com as pessoas. Então, seria bem mais pesado também. E eu já tava esperando por isso, porque desde o primeiro momento, desde que ele chega, ele não
dá a mínima pra Janaya. Quer saber, se foda que ela tá tendo um dia ruim, que se foda que botaram ela nessa situação, que se foda tudo. Eu só quero acabar com essa porra, eu vim aqui pra acabar com esse assalto, pra acabar com a merda que tá lá dentro, e foda-se quem vai ir no balaio. Então, ele invadindo seria bem mais verossímil pra gente, porque a gente já tava meio que esperando isso. Então, foram duas coisas que foram algo super anticlimático pra mim. Porque, não pela quebra de expectativa, mas pela quebra de expectativa ruim. Porque eu não achei um plot bom. Ele me tirou toda a tensão e preocupação e anseio que eu tava sentindo no decorrer desse arco todo, que era a saída barra a invasão da polícia. E também pelo fato de tudo isso ter acontecido por causa de uma mãe que se importa muito com a filha, só que essa filha sequer existe. E ela só tava delirando, sabe? E foi uma coisa que realmente me deixou muito, sabe? Por quê? E eu já tinha até avaliado antes o filme na Netflix, né? Como amei, mas eu tive que mudar pra gostei, porque realmente esse final me deixou muito caraca, cara. Tava tão bom, tava tão certinho. Pra que falar que foi delírio? Isso é uma coisa que eles inventam, um plot que eles inventam pra dar uma reviravolta que nem precisava, sabe? Então, me deixou realmente muito. Me tirou do filme esses dois plots, principalmente o que ela morre. Porque se ela tivesse morrido, se tivesse sido real, ela ouviu a mãe dela falando: sua filha faleceu há não sei quantos dias. Pá, invadem e matam ela. E ela morre ali, pra mim seria também perfeito. Porque ela teve o impacto da ligação, não deu nem tempo de ela digerir, já morreu, acabou. Não precisava nem entrega. Ela iria pra cadeia de qualquer forma, porque ela acaba matando o chefe dela, então ela iria ser presa de qualquer forma. Então, se tivessem simplesmente matado ela, pra mim seria um final até melhor pro contexto geral. E daria mais impacto de, mais uma vez, mataram uma pessoa negra sem sequer se importar com a vivência dela, sem sequer se importar com o que ela estava passando, sem sequer se importar com o motivo das coisas que ela fez. Eu acho que, embora tem muita gente que fala, pô, bandido tem que morrer, etc e tal, eu acho que vale muito a pena a gente refletir o porquê, às vezes, das pessoas fazerem o que fazem. Não pessoas que fazem também coisas super drásticas, de tamanho, de crueldade muito, sabe, muito grande. Mas são coisas que realmente a gente poderia refletir por que as pessoas fazem isso e como que a gente pode ajudar o sistema para que elas não façam mais isso. Se tem alguma chance de a gente ajudar essas pessoas a não fazerem tal coisa. E eu acho que essas discussões são bem válidas para a sociedade em si, né? Porque nem sempre as pessoas são ruins porque elas são ruins. Às vezes são coisas que acontecem, como foi com a Janaya, coisas que acontecem na vida delas que simplesmente faz a pessoa desembocar num lugar que nem era pra ela estar, sabe? Então, são discussões que eu acho muito válidas e esse filme traz, e eu acho muito, muito interessante mesmo. E eu gostei muito do filme, eu elogiei ele pra caramba no início. Só que esse finalzinho, essa pequena coisinha de quase a síndrome do tudo foi um sonho, que realmente não fez eu me desidratar. Eu tava quase, e eu nem sou de chorar, mas esse plotzinho eu falei, caraca, por quê?
Não precisava. Tava tão bom enquanto tava aqui. Pra que ir aqui e querer voltar, sabe? Não precisava. Mas enfim, me contem aí nos comentários o que vocês acharam desse filme, o que vocês acharam desse final. Se vocês concordam ou discordam de mim, fale aí, deixe sua opinião com carinho e educação sempre, né, gente? Porque, querendo ou não, é uma opinião minha, né? Você pode ter sua opinião adversa e é assim que as coisas funcionam. Não se esqueçam de deixar o like para ajudar o canal, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então é isso, gente. Até a próxima. Fui!